Quando se fala em algodão, mora no imaginário popular o famoso algodão egípcio, aquele associado a luxuosos e macios lençóis. O Egito, que é referência mundial em qualidade desta fibra, produz uma variedade diferente dela, o algodão Gossypium barbadense, correspondente a 1,2% do total da produção mundial. Os outros 98,8% do algodão produzido no mundo é Gossypium hirsutum. É esta variedade que brota em terras brasileiras, que prospera em solo baiano, que elevou o Brasil ao mais alto patamar global de exportação em 2024 e que vem ganhando reconhecimento pela sua qualidade conquistada ao longo de anos. Entender a jornada que o algodão brasileiro trilhou para se espalhar pelo país, do Paraná à Bahia, para ganhar escala, melhorias genéticas, investimentos, é uma história que o consultor Peri Passotti Pedro ajuda a contar. Então, o que a gente tem que entender, né? O algodão no mundo ele se divide em dois. Tem o algodão industrial, que é colhido à máquina, e o algodão que é colhido à mão, que ainda é a maior parte da produção do mundo, que é o algodão que está sujeito à contaminação. Esse algodão, ele era produzido no Brasil, principalmente no Paraná, a parte produtora, até ali os anos 80 para 90. Dos anos 80 para 90, o algodão, assim como toda a produção brasileira, ele passa por um processo de migração que sai do sul do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e vai para o Cerrado. O Brasil, através das pesquisas da Embrapa, aprende como plantar no Cerrado. E nessa transição do sul do Brasil para o Cerrado, o país sai de uma produção em pequenas propriedades para uma produção em propriedades cada vez maiores, cada vez mais consolidadas, e isso faz com que o Brasil industrialize a sua produção de algodão. Então, ele já tinha uma indústria importante, que era uma das maiores importadoras de algodão do mundo, e ele passa a industrializar a sua produção. Nesse processo de industrialização da produção, que sai, aí vem dos anos 90 e entra nos anos 2000, esses produtores vão se profissionalizando e vão se tornando cada vez mais tecnificados. E o produtor brasileiro de algodão ele tem uma característica interessante, que é um investimento em inovação, pesquisa, desenvolvimento, e essa vontade de estar melhorando o tempo todo. Isso é uma coisa inerente do DNA do produtor brasileiro. E isso aliado a uma boa legislação também de proteção de royalties das empresas que desenvolvem variedades novas, desagam num processo contínuo de melhoria genética, super necessário quando você sai de uma região temperada e vai para uma região tropical. Peri Passotti ressalta que uma das questões determinantes para a prosperidade do algodão brasileiro e baiano, já que a cultura se espalhou pelo país e teve que ser adaptada para os mais diversos climas e solos, foi o processo de melhoramento genético. Esse processo tem no caminho desde produtores que entenderam a importância do pagamento de royalties para empresas de maneira a garantir o melhor material, até personagens apaixonados pela cultura e que marcaram a história tentando encontrar melhores cultivares, como, por exemplo, Olacir de Moraes. Uma das marcas deixadas por Moraes foi a cultivar de algodão Ita 90, em referência ao grupo Itamaraty, do qual foi proprietário. Os produtores de algodão, eles desde o início eles são bastante organizados entre si, e aos poucos eles vão entendendo a necessidade de investir também na classificação e na análise laboratorial desse algodão. Então, no começo dos anos 2000 era uma coisa que era chata, poucos produtores faziam, alguns não vendiam para exportação para evitar esse teste laboratorial do HVI, que eles acreditavam ser oneroso, enfim. E você termina aí os anos 2000 com quase todo mundo fazendo esses testes de HVI. Então, o Brasil passa a ser um país em que o comprador, tanto nacional quanto internacional, sabe que vai receber um teste dizendo o que é aquele algodão. Então, ele sabe o que ele vai comprar, sabe o que ele vai receber antes do algodão chegar, e isso faz uma diferença enorme no processo industrial dele. Quando eu falo recentemente, eu vou dizer de uns 10 anos para cá, a Embrapa
uma vez consolidada essa parte de HVI e de controle de qualidade do HVI, dos seus resultados de laboratório, que ela faz super bem, ela também passou a investir muito em rastreabilidade. Hoje eu tenho segurança em dizer que o algodão brasileiro é o algodão que tem o melhor sistema de rastreabilidade do mundo. Então, a pessoa que recebe um fardo de algodão brasileiro no Vietnã, em Taiwan, na China, onde quer que seja, essa pessoa vai colocar um número na internet ou escanear um QR Code e ela vai ter todos os dados desse algodão, aonde foi produzido, qual foi a beneficiadora, inclusive a parte laboratorial também. Houve também um contencioso entre Brasil e Estados Unidos no passado, junto à Organização Mundial do Comércio, a OMC, em que as partes entraram em acordo para que o Brasil seguisse certas regras para promover o algodão nacional no exterior. Esse contencioso foi pago em parcelas e, segundo o Peri Passotti, os Estados Unidos tinham a esperança de que o Brasil infringisse regras para pararem de pagar. Entretanto, os cotonicultores brasileiros se uniram e criaram uma instituição separada junto ao governo brasileiro para gerir esse dinheiro. A maior parte dessa soma foi utilizada para criar laboratórios de controle de qualidade do algodão pelo Brasil. O país passa a ter, então, um centro especializado em Brasília, com pessoas especializadas para monitorar a qualidade dos resultados dos outros laboratórios ao redor do Brasil, ganhando em transparência e segurança nos resultados apresentados sobre o algodão produzido em solo nacional. Entre o algodão produzido no Brasil e o famoso algodão egípcio, existe a diferença na cultivar, mas a semelhança na busca por uma fibra de qualidade e longa, a fim de se produzir tecidos que garantam valor agregado. 99% do algodão, que é o algodão que veste o mundo, ele é o Gossypium hirsutum. Então, esse é o algodão que é produzido na China, na maior parte da Índia, na maior parte da quase totalidade dos Estados Unidos, Brasil, Austrália. Então, esse é o algodão. E para te dar uma ideia de números, então, o algodão de fibra longa e extra longa, ele tem uma fibra que vai, na média, na estatística, de 33 a 36 milímetros. Enquanto o nosso algodão, o algodão hirsutum, o algodão que é produzido nos demais países, a fibra costuma ficar entre 26 a 28,5, talvez 29 milímetros. Mas essa diferença de 29 para 33, 34, 35 milímetros faz toda a diferença no processo industrial, e é por isso que são duas raias diferentes, um algodão diferente do outro. Então, nesse mundo do algodão do 99% que veste o mundo, nós temos dois tipos de países. Temos os países que colhem à mão, que resulta normalmente num algodão contaminado, e os países que colhem a máquina, que resulta num algodão que não vai ter nenhuma contaminação. Alguns países têm uma mão de obra mais cara, só podem consumir esse algodão, e entre os países que nós chamamos de uma agricultura industrial, que colhe a máquina, nós temos primariamente Brasil, Estados Unidos e Austrália. Esses são os três países que acabam concorrendo por esse mercado. No caminho percorrido em cerca de 20 anos nesta retrospectiva para entender o salto na qualidade do algodão brasileiro e que é observado milimetricamente pelos equipamentos instalados no Centro de Análise de Fibras de Algodão da ABAPA, a Associação Baiana de Produtores de Algodão, um dos avanços citados por Peri Passotti foi o aumento no comprimento da fibra, uma das características que agrega tanto valor ao algodão. O padrão, por exemplo, o brasileiro passou de um mínimo de 27,4 para um mínimo de 28,1. Então, esse é o padrão brasileiro nos últimos 10, 15 anos. Então, parece pouco quando a gente olha na régua, mas faz uma diferença muito grande e custou muito para os produtores brasileiros darem esse salto. Lógico, é um país continental que produz, o maior exportador do mundo, então nós temos todo tipo de algodão aqui, como tem todo tipo de algodão nos Estados Unidos, como tem todo tipo de algodão na Austrália. Mas o nosso padrão, ele dá esse salto, principalmente pelos investimentos feitos em melhoria e também em tratos culturais, como você bem disse. A Bahia, hoje, representa o segundo estado brasileiro que mais produz algodão e é parte importante na escada que o país subiu
para se tornar em 2024 o principal exportador mundial da fibra, à frente dos Estados Unidos. Além da competitividade, claro, a qualidade é parte determinante deste processo. Eu acredito que é o trabalho que o algodão brasileiro, o algodão baiano vem desenvolvendo nesses últimos anos, investindo muito em tecnologia, em capacitação, em inovação agrícola, tendo essas produtividades que o algodão baiano tem. Soubemos que os americanos tiveram problemas climáticos, então essa passagem agora talvez fique alternando entre Estados Unidos e Brasil, mas o mais relevante é nós promovermos a fibra, promovemos o algodão, seja ele americano, seja brasileiro, em relação às fibras sintéticas. Então acho que esse é o trabalho que tem que ser feito e o Brasil está pronto aí para atender o que o mercado precisa. Da colheita à fiação, o processo de controle de qualidade vai desde a beneficiadora, ambiente no qual o algodão é descaroçado, limpo e analisado por especialistas com óleos de águia, a fim de encontrar impurezas, até ser separado em amostras e passar pelos mais criteriosos testes laboratoriais. Para além da escolha da melhor tecnologia a ser utilizada na safra para garantir os melhores resultados no campo, é no Centro de Análises de Fibras de Algodão da ABAPA em que o algodão passa por diversos testes para verificar aspectos como, por exemplo, a espessura das fibras, coloração e comprimento. O algodão ele chega para nós aqui no Centro de Análise de Fibras de Algodão em amostras. Cada amostra vai ter sua identificação. Então, após esse processo de recebimento das amostras, ele passa por um processo de preparo, depois ele vai ser climatizado para chegar no teor de umidade ideal, de acordo com as normativas, para a gente poder ir para o processo de classificação. Então, esse processo de classificação é feito com os equipamentos de HVE, que vocês veem aí, que é o fundo, onde ela consegue atestar alguns parâmetros que são de extrema relevância para a indústria têxtil e também para a comercialização dessa fibra. Então, alguns dos parâmetros mais importantes para essa questão aí da comercialização e fabricação de fio é o comprimento da sua fibra, a uniformidade desse comprimento, a resistência dessa fibra, a espessura dessa fibra e bem como a sua cor também. Então, esses são os principais parâmetros. Se você vai construir um fio de qualidade superior, você precisa ter fibras com qualidade superior. É uma relação muito direta. Para você fazer a construção do fio, você precisa fazer o processo de estiramento. Basicamente, é um processo de estiramento, paralelização das fibras e torção. Então, se você tem fibras mais finas, provavelmente você tem uma condição de fazer um fio mais fino. Se você consegue fazer fio mais fino, você consegue fazer com que você consiga construir na malharia, na tecelagem, na realidade, colocar mais fibras paralelas por polegada quadrada. Então, você consegue fazer um fio, um tecido de melhor qualidade, um tecido que vista melhor e esse tecido vai ter um valor agregado maior. A busca pelo detalhamento de cada amostra de algodão tem aumentado, segundo explica Brentano, passando de 3,5 milhões de amostras analisadas na safra 2022-23 para uma expectativa de 3,8 milhões de amostras a serem analisadas na safra 2023-24. Com este crescimento, surgiu a necessidade de se construir um novo centro de análise de fibras de algodão. Isso mesmo, a ABAPA está aí quase terminando essa obra, essa grande obra, que é a nova sede da associação e o novo laboratório que vai aí atender o dobro de que já atende hoje, né? Então, a Bahia tem aí um potencial de crescimento de área e o que a ABAPA quer é isso, é fornecer esse trabalho, garantir essa qualidade de fibra, todo esse trabalho de análise para todo o estado. E também para outros estados, né? Porque a ABAPA também analisa as fibras do Piauí, do Tocantins e do Maranhão. O futuro, para mim, passa por rastreabilidade, passa por uma coisa que o Brasil já adotou, que é a certificação, e passa por você produzir cada vez mais uma fibra de melhor qualidade e integrada ao meio ambiente. Então, eu vejo os produtores super antenados, investindo do próprio bolso, uma quantidade enorme para promover isso lá fora, explicar lá fora que a nossa matriz energética é a mais limpa, que o nosso algodão ele é produzido da maneira não só de melhor qualidade, mas também
mais corretamente do ponto de vista ambiental, trabalhista, de uso da água, de sustentabilidade financeira, que também é importante, e tudo isso sem a rede de segurança de subsídio que a gente vê em algum dos nossos concorrentes lá fora. Então, mais do que fazer, e esses produtores vão continuar fazendo isso, como eu te disse, é um processo de melhoria contínua, eles sabem que não vai acabar, a gente está o tempo todo melhorando, porque os nossos concorrentes estão o tempo todo melhorando. Então, os nossos esforços isso é um esforço conjunto, tanto da Abrapa quanto da Associação dos Exportadores de Algodão, que é a ANE, em promover o algodão lá fora, explicar para os compradores lá fora. Esse esforço de promoção, o trabalho do escritório da Abrapa na Ásia, ele vai resultar no futuro no reconhecimento dessa melhoria contínua, não só do ponto de vista de qualidade e produção, mas também dos outros. Então, o Brasil já é o maior produtor de algodão do BCI, do Better Cotton Initiative, e eu tenho certeza que essa parceria vai resultar no reconhecimento de um algodão melhor produzido e produzido da melhor maneira, tanto para o consumidor quanto para o planeta. E o futuro passa por esse reconhecimento e pela consolidação das atitudes que os produtores já estão tendo hoje. A Bahia é o segundo estado maior produtor do Brasil, atrás do Mato Grosso. E como você muito bem falou, tudo isso é resultado de tecnologia, investimento e também eu diria que a condição climática favorável que o Brasil tem favorece muito essa cultura e nós estamos colhendo o resultado dessa produtividade que o Brasil tem em relação aos outros países do mundo. Ainda que outros países tenham a tradição sobre a produção ou sobre a qualidade do algodão, o Brasil tem trilhado um caminho de sucesso e encontrado seu prestígio e espaço em mercados exigentes. O Cerrado Baiano, aquele em que se vê não só o algodão mais branquinho, sol brilhante, céu azul, mas que também terá o maior centro de análise de fibras de algodão da América Latina, é base sólida na construção destas conquistas. Na jornada dessa fibra natural, as boas práticas de manejo, a rastreabilidade e o controle de qualidade são alguns fatores que ajudaram a construir a reputação irretocável do ouro branco do Cerrado Baiano.